Muito boa noite a todos os colegas advogados aqui do Rio Grande do Sul. Hoje resolvemos fazer uma live dividido aí com os nossos colegas diretores de Caixa de Assistência dos Advogados, essa instituição que junto ao sistema OAB recorre ao advogado, abraça aquele advogado mais carente nos momentos mais difíceis. Eu sou Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, advogado aqui de Porto Alegre, e vou falar com os nossos diretores, a doutora Mariana Melara Reis, que é advogada, nossa vice-presidente, cuida do interior do estado, vai falar um pouco das temáticas, também a doutora Neuza Bastos, advogada, também foi presidente da subseção de Canoas, é uma excelente advogada que trata das temáticas aí da advocacia mais voltada para os auxílios dentro da Caixa de Assistência. A gente vai tratar dos auxílios da Caixa de Assistência. A doutora Claride Quitolina, advogada também, foi presidente da subseção de Soledade, foi conselheira seccional, hoje a nossa secretária adjunta, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados, e vai falar com os colegas aí sobre temáticas das mais diversas, né? Mas também sobre eventos, sobre a questão da saúde mental, nosso projeto relacionado à saúde mental na advocacia, sobre os temas relacionados ao esporte, enfim. A ideia aqui é passar por toda a estrutura. Por último, nós vamos falar com o Dr. Gustavo Jurren, nosso tesoureiro da Caixa de Assistência, e aí nós vamos tratar dos números da Caixa de Assistência, o que a Caixa de Assistência já deu de auxílio para a advocacia, quanto a gente investe em estrutura em Porto Alegre e no interior do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou já, desde logo, vai ser algo bastante dinâmico a estrutura que a gente vai tratar aqui. Eu vou adicionar a Mariana primeiro aqui, que nos assistem aí, principalmente os colegas do interior do estado do Rio Grande do Sul, doutora Ana Mota, nossa conselheira seccional chegando. Mariana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar nessa live inédita, né? Onde todos os dirigentes da Caixa falarão sobre a Caixa e poderão dirimir eventuais dúvidas daqueles que nos assistem. É verdade, Mari. Mari, eu estava comentando aqui que a gente vai passar por toda a estrutura da Caixa de Assistência para poder justamente dividir com os colegas o que a gente presta de serviço na capital, no interior, esse momento que a advocacia vive agora, que é um momento de dificuldade, mas é um momento de desafio também, de estarmos todos nós unidos nessa reunião comunitária que é o sistema OAB, para conseguir fazer entregas para a advocacia, né? A gente primeiro passou aí dentro da temática do Covid-19 pelo desafio de fazer primeiro a campanha da vacinação, né, Mari? Tu fosse muito guerreira aí dentro desse ponto. É importante que as pessoas saibam disso. Nós, em certo momento, sequer tínhamos certeza que iríamos receber sequer uma vacina, né? Uma semana antes, o nosso fornecedor cancelou o nosso contrato de envio das nossas vacinas. Aí, depois, nós conseguimos uma primeira compra com um terceiro fornecedor, quando já nem tinha mais vacinas disponíveis. Depois, conseguimos comprar um outro lote, repondo aquelas doses ao qual nós tínhamos nos comprometido com a Advocacia Gaúcha. E aí nós tivemos um desafio de logística externa aqui do estado do Rio Grande do Sul para trazer essas vacinas para cá, e depois um desafio de logística de entregar nas 106 subseções ou naquelas que se propuseram a fazer a campanha conosco, que também foi um desafio enorme aí que nossos colaboradores tiveram à frente, mas tu também trabalhou bastante nesse tema, né, Mari? Então, tu como nossa coordenadora do interior do estado do Rio Grande do Sul, eu queria que tu comentasse um pouco desse desafio de conseguir interiorizar os serviços que a gente tem na capital no interior do estado, né? Como é que tu viesse agora, fosse presidente da subseção de Gramado e Canela e agora assumindo esse desafio na vice-presidência e tão bem levando adiante essas temáticas do interior do estado, ampliação dos convênios e outros temas que tu vai falar, Mari. Obrigado. É isso mesmo, Pedro. Eu tenho a honrosa missão, além de ser tua vice-presidente, né,
de coordenar todas as atividades no interior do estado. Em relação à campanha da vacinação, que tu comentaste, de fato, nós tivemos todo aquele problema, primeiro com a obtenção das doses, né, e assim que recebemos, nós conseguimos entregar nas 83 subseções que participaram da campanha esse ano. E elas conseguiram fazer, né, com que a campanha se realizasse entre os dias 29 de março e 14 de abril, graças à nossa equipe, que conseguiu, dentro da logística que a gente criou, entregar todas essas subseções num prazo recorde, porque a nossa campanha geralmente começa de abril, já tínhamos... Sim. Eu não sei se é a minha... Não, a minha também aqui, pelo menos. Mas, Mari, assim, para te ter uma noção, acho que é um ponto importante que está salientando, né? Hoje eu participei também de uma live com a Advocacia do Ceará. Eu tenho a honrosa missão de coordenar as caixas de assistência. E eles estão começando a campanha da vacinação hoje, né? Enquanto nós praticamente já encerramos a nossa campanha da vacinação. Então também foi uma conquista adiantar, né, a campanha. Sem dúvida, até porque a gente conseguiu imunizar o maior número possível de colegas, né, que não imuniza contra a Covid-19, mas auxilia, né, na questão de minimizar os impactos. Portanto, todo o interior do estado já fez a campanha e em Porto Alegre a gente tem ainda alguns dias mais de campanha pela frente. No total, 18.500 colegas, ou enfim, pessoas serão contempladas e imunizadas. Em relação aos convênios, Pedro, é importante que os colegas saibam que a gente tenta levar o máximo possível para o interior aquilo que a gente tem disponível para os advogados da capital. Então, os convênios, nós temos hoje 1.813 estabelecimentos conveniados, que contempla todo o Rio Grande do Sul, desde aqueles convênios master, que são com alguns postos de saúde, por exemplo, a Rede Cine, farmácias como a Panvel, até convênios locais, que contemplam ou a cidade ou a região onde aquela subseção está instalada. E isso só é possível porque a gente tem os delegados da Caixa, né, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, que estão no interior do estado, sempre trabalhando com a gente, tentando conveniar novos estabelecimentos. Ainda em relação ao interior do estado, Pedro, a gente tem uma conquista importante esse ano, né, com a ajuda do FIDA. Ano passado nós tínhamos a nossa unidade móvel que ia nas subseções levar alguns serviços médicos. Agora nós temos o recém-inaugurado... Isso, o recém-inaugurado ônibus da saúde, que nós utilizamos ele num teste em 4 subseções com a campanha da vacinação, e assim que nós passarmos esse momento ainda delicado, onde a gente não pode ter um trânsito livre em razão da pandemia, nós vamos percorrer todas as subseções, as 106 subseções do Rio Grande do Sul, levando os serviços de odontologia e os demais serviços médicos, né, prestação de serviço médico, para que toda a advocacia tenha acesso aos serviços da Caixa. Que bacana, Mari. E a questão do ônibus é bastante inovadora, então assim, nós compramos o ônibus no final do ano passado, com o auxílio do FIDA, né, sempre pensando na questão da austeridade da nossa gestão, e estamos aí ampliando as temáticas. Então a gente vai oferecer, além da questão, nós temos um gabinete odontológico de primeira qualidade, um gabinete médico, mas também nós vamos levar toda a equipe que a gente já levava, né, nutricionista, temática de enfermagem, né, para realizar exames, eles prosseguirão sendo feitos, né, Mário? Vai ser uma modelagem diferente do que é feito hoje, né? Se fosse um evento da Caixa de Assistência quando estivesse lá no dia. Exatamente, e além de toda a parte do serviço de saúde, que é a nossa finalidade principal, né, nós também levaremos a loja e a ótica da advocacia, para que os colegas do interior tenham acesso aos produtos que a Caixa vende. E a gente pode também, né, Pedro, dizer em primeira mão que dentro de um mês nós teremos a nossa loja online, né, então os colegas terão acesso a todos os produtos da Caixa em qualquer lugar do estado e fora do estado do Rio Grande do Sul. Tem também uma situação muito importante que a gente precisa sempre lembrar. Nós criamos esse ano um WhatsApp exclusivo da Caixa, porque os colegas têm que cadastrar esse número, dar um oi lá, e aí passam a ter todas as informações da Caixa. Vou passar aqui o número para os colegas anotarem, tá? 51 32
3287 7490. 51 3287 7490. É um número fixo, mas é um número de WhatsApp também, e neste número a gente também recebe todas as dicas e as sugestões dos colegas para sempre aprimorar o serviço da Caixa e atender de fato às necessidades da advocacia. E é bacana, né, Mari, que aí nós vamos ter a oportunidade ali do advogado receber em primeira mão notícias relacionadas à vacinação, notícias que às vezes chegam no nosso e-mail e a gente não consegue ler. Se tiver cadastrado ali no WhatsApp, vai receber em primeira mão, né? Então, são oportunidades aí de novas comunicações que a gente está criando aí para tentar levar adiante dentro do perfil. Então, Mari, assim, eu acho que é importante aí os nossos colegas, a Claridy até colocou aqui, o DDD é 51. 51. 51. O DDD é 51 de Porto Alegre. Então, a gente está trabalhando para que também amplie aí a temática de novos convênios, né? E eu queria que tu falasse um pouco de como funciona a estruturação que a gente tem junto aos delegados das caixas de assistência, subdelegados, que captam esses convênios. Como é que foi a questão da modernização hoje, o processo de conveniar um comércio, conveniar um supermercado, conveniar um posto de gasolina junto à caixa de assistência? Nós desburocratizamos o processo, né, Pedro? Hoje o colega, ele vai até o estabelecimento, ele colhe as informações, junta os documentos, nos envia tudo por WhatsApp ou por e-mail digitalizado, a gente adianta todo esse trabalho, lança no nosso sistema o convênio, e só depois, então, é que nós encaminhamos a documentação física para conclusão. Isso faz com que o conveniado seja quase que automaticamente colocado à disposição da advocacia, e a gente consegue, assim, fazer com que, de fato, as coisas ocorram com celeridade, que é isso que a advocacia cada vez quer mais. E aí, em relação ao nosso WhatsApp, é importante que essas informações de convênio também são enviadas aos colegas por WhatsApp, além de todas as nossas redes e site, né? E mesmo em relação ao Previne, que é o nosso sistema, é o nosso hot site, digamos assim, que a gente trata de várias ações preventivas, depois a Claridy vai entrar um pouquinho mais na questão da saúde mental, os jogos, as rústicas, todas aquelas atividades que nós promovemos para a advocacia, visando a saúde e o bem-estar, todas elas, além das nossas redes normais, redes sociais e site, também são informadas através desse WhatsApp. Por isso a importância dos colegas se cadastrarem para receber as informações e estarem cada vez mais próximos da Caixa, e a Caixa, consequentemente, mais próximo dos colegas. Exatamente, Mari. Bom, Mari, eu queria mandar um abraço para todos os colegas que estão nos assistindo aqui, a questão dos elogios também, em relação, inclusive, ao trabalho que a gente tem feito online com psicólogos, com todas as informações, personal trainer e outros temas que a gente tem produzido material aí de diversas formas, mas que a gente consiga e prossiga, né, Mari, passar essa palavra para a advocacia, nesse próximo, digamos assim, 1 ano e meio que a gente tem de gestão, trazer mais novidades, trabalhar olhando muito para o interior do estado do Rio Grande do Sul, para as nossas 106 subseções, para conseguir realmente replicar aí, tanto através do ônibus quanto essas outras atividades, Mari. Sem dúvida, Pedro. O nosso desafio é esse, né? O maior desafio, fazer com que a Caixa chegue às 106 subseções do Estado, que chegue a todos os advogados gaúchos. E isso só é possível, além do nosso trabalho árduo, e a gente trabalha muito para isso, se a gente tiver apoio, primeiramente, dos nossos presidentes de subseções, dos delegados e subdelegados, que são aquelas pessoas indicadas pelos presidentes para representar a Caixa no interior, mas, sobretudo, da advocacia. Nós trabalhamos pela e para a advocacia, então nós precisamos desse contato, a gente quer que o colega nos diga o que precisa no interior, porque o que pode ser necessário para uma subseção pode não ser tão importante para outra, e só quem está lá, quem reside no local, é que tem condições de nos prestar as informações para que a gente possa, de fato, levar aquilo que a advocacia precisa em cada cidade do Rio Grande do Sul. Bom, o Dr. Cláudio Batista, aqui, nosso delegado de Santa Cruz do Sul, está pedindo um abraço.
o Marçal, nossos conselheiros seccionais que nos prestigiam aqui, nos assistem, Dr. Kleber, de Bento Gonçalves também nos assistindo, então agradeço demais, Dr. Fai também nos assistindo. Agora eu vou chamar a Neuza, a doutora Neuza Bastos, que é a nossa secretária-geral, né, Mari, para fazer os comentários e fazer uma apresentação dos auxílios da Caixa de Assistência dos Advogados, né? O Fai está dizendo aqui, ó, a Caixa de Assistência tem dado um enorme apoio. As consultas online, nesse momento, são essenciais para socorrer os colegas. Campanha de vacinação também está na nota 10. Tá? O doutor, presidente, doutor Márcio Macedônio, também mandando um abraço aí. E vou chamar aqui a doutora Neuza Bastos, então, para a gente continuar falando. Muito obrigado, Maria. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a todos os colegas aqui. Um abração para todos, não vou nominá-los aqui, mas estou lendo todo mundo. E agradecer mais uma vez todo o apoio dos presidentes, delegados e subdelegados na campanha da vacinação. Sem vocês, a campanha não teria se realizado. Muito obrigada e eu permaneço aqui assistindo. Tá bom, Maria. Obrigado. Um abração. Doutor Délio, nosso presidente da OAB do Distrito Federal, também nos assistindo. Eu vou chamar a doutora Neuza aqui, vamos ver como é que se eu consigo. Nosso presidente Aurinei, da OAB do Acre. Oi, Neuza, boa noite. Desculpa, acho que o problema foi meu aqui, de problema técnico. Não, tudo certo. Tudo certo. Neuza, a doutora Neuza Bastos é advogada também, batalhadora dentro do sistema OAB, foi a nossa presidente da subseção de Canoas, né, Neuza? Depois foi conselheira por uma ou duas gestões, agora diretora também da Caixa de Assistência dos Advogados, nos auxiliando muito no trabalho aqui dentro da Caixa de Assistência, tem sido uma guerreira também para tratar de temas desde da coordenação do coral, né, Neuza, que é tão importante, tão caro para nós, né, até a coordenação dos auxílios, né, agora coordenou proposições de aumento dos auxílios para a advocacia aqui do Rio Grande do Sul, então tem feito um trabalho aí belíssimo na nossa Caixa de Assistência, trazendo temas tão relevantes para nós, que é os nossos auxílios, principalmente, né, Neuza, nesse momento de pandemia, onde os prazos estão suspensos, os foros estão fechados, muitos advogados verdadeiramente sem rumo, principalmente aqueles sem voz, né, Neuza, que muitas vezes não tem nem acesso à internet, essa é a realidade. E esse teu trabalho buscando os auxílios para os advogados gaúchos, que muitos não conhecem, porque são histórias silenciosas, né? Histórias de vida triste de algum advogado que está com câncer, de advogados que têm carência econômica, que passam por uma cirurgia e não conseguem voltar para o seu escritório, ou familiares de advogados que infelizmente veio a falecer e sequer tem condição digna de dar um funeral digno para esse advogado. Muitas vezes a gente inclusive, caçoado, digamos assim, que dando dinheiro para funeral, para advogado, mas na realidade, para nós, é extremamente inteligente o sistema OAB, quando foi criado aí as caixas de assistência, lá desde 1942, depois nosso Estatuto da Advocacia, em 1994, consagrando a independência da Caixa de Assistência em lei federal, em ter a Caixa de Assistência dando esse diferencial dentro das outras classes, para que possa dar esses auxílios para os advogados, né, Neuza? Com certeza, Pedro. Então, eu quero te cumprimentar, agradecer pela participação nessa live, cumprimentar a nossa vice-presidente, Mariana Melara, que acabou de fazer a sua explanação, secretária-geral adjunta, minha colega doutora Claridete Tolina, o nosso tesoureiro, Gustavo Yuken. Também cumprimentar, que estou vendo aqui, que nós temos integrantes da diretoria da OAB, e aproveitar também para parabenizar as ações do presidente Ricardo Breyer à frente da nossa seccional, que tem sido um destaque até no cenário nacional das seccionais, o vice-presidente Dr. Jorge Fara, secretária-geral doutora Regina Guimarães, a Fabiana Bart, secretária-geral adjunta, e o tesoureiro André Sontag.
e dizer que estou olhando aqui, vendo o número de colegas que estão acessando. Então, um agradecimento muito especial à advocacia que está agora se dedicando para ouvir o que a Caixa de Assistência tem para dizer, um pouco, né? Um pouco do que nós temos lá na Caixa de Assistência. Eu vejo aqui a presença de presidentes de subseções, de conselheiros, também aqui eu estava vendo, que eu até havia anotado aqui, os integrantes de comissões e presidentes de comissões, sim, conselheiros seccionais. Doutor Tiago, inclusive presidente da Subseção de Direito Previdenciário, esteve aqui deixando um recado. Exatamente, já havia deixado um recadinho para nós aqui, os nossos delegados da Caixa de Assistência, e dizer então dessa importância da advocacia estar presente com a Caixa de Assistência. Nós sabemos que em outras gestões sempre foi feito esse trabalho de informação, mas cada vez a gente se depara, às vezes, com colegas que desconhecem o serviço da Caixa. Então, é muito importante essa aproximação da advocacia conosco, é importante que os colegas acompanhem as lives que dizem respeito à Caixa de Assistência, que acessem a nossa página lá, né, na internet também, porque lá nós temos todos os serviços, e isso é muito importante também. E também eu quero já fazer um convite, presidente, sei que o presidente vai confirmar, que nós temos a nossa reunião ordinária mensal, que normalmente é na última quinta de cada mês, e que nós estamos lá à disposição para receber os colegas, para conversar, trocar uma ideia, enfim, né? Mas, presidente, então coube a mim, e o presidente falou muito bem do quanto nós somos sensíveis a essa temática dos auxílios. Realmente nós temos um olhar muito sensível a isso. E como bem disseste, presidente, nós nos deparamos, às vezes, com casos que realmente são silenciosos. E só tomamos conhecimento porque chegam, então, esses requerimentos para nós. São requerimentos, são histórias tristes, sim, de colegas que exerceram sua profissão e, num dado momento da vida, precisam desse amparo. E a Caixa de Assistência, como o braço assistencial desse sistema OAB, ela estende a mão, sim, ela estende. E por isso a importância de falar sobre esse assunto. Peço a licença, porque às vezes até vou fazer alguma leitura aqui sobre os auxílios, mas entendo que sejam bem necessárias aqui. Os nossos auxílios, eles estão previstos no nosso estatuto. Lá no nosso artigo 29, ali nós já temos que os benefícios podem ser concedidos pela Caixa de Assistência de acordo com a sua disponibilidade financeira, isso é importante se falar, até os limites da tabela própria elaborada pela diretoria a advogados e advogadas, estagiários, em situação de carência socioeconômica. Isso é importante se falar. Porque esse é um requisito para concessão, né, presidente? Que às vezes as pessoas confundem. Sem dúvida alguma. Então, esse é um requisito. Então, nós temos a necessidade da disponibilidade financeira da Caixa, que seja requerimento encaminhado por advogados e estagiários, que se comprove a situação de carência socioeconômica. E como é que se faz isso? Através de doutora documentos. Cláudia Sobreiro, nossa presidente da Comissão da Mulher, advogada também aqui, né? Olha que importante participação da doutora Cláudia aqui conosco. Doutora Ana Mota, conselheira seccional também. Desculpa atrapalhar aí. Colegas. Não abraça, só, não atrapalha, só contribui, né, presidente? Mas então nós temos, dentre alguns auxílios, eu ressalto aqui, como o presidente acabou de falar, o auxílio funeral. Ele é destinado ao reembolso, ainda que em parte, de despesas realizadas com funeral do advogado, estagiário, estagiária, que em vida se encontrava em estado de carência socioeconômica. Pois nós temos o auxílio natalidade, mediante um pedido instruído com a certidão de nascimento do filho ou em caso de gravidez não levada a termo, de laudos e outros exames comprobatórios. E em sendo protocolar no ano do nascimento, da adoção ou gestação não levada a termo. Eu ressalto que esse auxílio aqui, nós estamos também analisando ele para fazer alguma alteração, por quê? Nós temos que contemplar aqui o caso de filhos advindos de uma relação homossexual também.
Então, nós estamos já com o grupo analisando essa adequação desse auxílio natalidade. Neuza, eu queria, só para a gente ir focando bem, falando para os advogados, assim, até cumprimentar o doutor Rudimar, também, nosso presidente da subseção de Caxias do Sul, nossa colega Cíntia agora, sim, nossa delegada da subseção de Santa Cruz, desculpa, Rudimar, presidente da subseção de Caxias, né? Falei Santa Cruz, estava com Santa Cruz na cabeça. A doutora Léa, também de São Leopoldo, não falei aqui, está aqui nos prestigiando, mandando questões também. Então, primeiro tu falasse do auxílio funeral, né, como a gente tinha comentado, e agora está tratando da questão do auxílio natalidade, né, que é o que a gente tem os principais pedidos para tratar. Né? Exatamente. Desculpa. Isso. Não, e realmente o presidente lembrou bem que o maior número que nós temos aí é de auxílio natalidade, né? Porque o auxílio natalidade basta a comprovação para ser contemplado, para a advogada ser contemplada com esse auxílio. O auxílio especial, ele é um auxílio concedido por período limitado de tempo ao advogado carente de recursos financeiros que comprove a incapacidade temporária por razões de saúde para o exercício profissional. E aqui nós fizemos um chamado na página da Caixa de Assistência para os colegas que estão em tratamento pelo Covid-19, que eles terão preferência na análise do seu pedido. Então, ressaltamos isso e realmente, tomara que não recebêssemos nenhum, mas nós sabemos que já está em encaminhamento pedidos nesse sentido. Então, nós ressaltamos que ele vai ter preferência na análise. Nós também temos o auxílio cirúrgico hospitalar concedido para atendimento de despesas decorrentes de cirurgia com baixa hospitalar do advogado estagiário. Então, é aquele advogado que passa por uma cirurgia e se afasta da atividade, né? Sim, e aí esse colega também pode requerer um auxílio junto à Caixa de Assistência desde que comprove a carência econômica. Né? Exatamente, presidente. Lá no artigo 42, nós temos, então, os encaminhamentos. Eles devem ser, esses requerimentos, encaminhados ao presidente, né, que vai nomear depois um diretor relator, entregue na secretaria lá da Caixa de Assistência ou enviado pelo e-mail benefícios@cars.org.br com a documentação. Também a qualificação, número da inscrição, comprovante de inexistência de débito junto à seccional e o comprovante da situação financeira, né, de carência financeira. Então, presidente, agora, diante desses auxílios que eu acabei de narrar aqui, nós encontramos, e o presidente já adiantou um pouco, alguma necessidade de enquadrar alguns casos tristes que chegavam até nós e nós não conseguimos enquadrar nos benefícios já existentes. Então, estamos também em estudo para essa criação, que são o auxílio oncológico para aqueles pacientes acometidos de câncer, né? Que nós sabemos das dificuldades, todos nós sabemos, e outro dia ainda estávamos comentando, nossa, parece que antes era uma coisa muito distante da gente, uma pessoa com câncer. Hoje, infelizmente, nós estamos convivendo com isso, né, diariamente, né? Pensamos também no auxílio inclusão, né, para aquele inscrito com deficiência física ou mental. Muitas vezes o colega necessita de uma prótese, de um aparelho auditivo para dar continuidade ao seu exercício profissional. Então, nesses casos, se pensou, então, nesse auxílio. O auxílio proteção são nomes ainda, né, provisórios, né, presidente? Sim. Mas pensamos no auxílio proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica, aquelas mulheres que são afastadas do seu lar, ou às vezes até do seu ambiente de trabalho e ficam completamente desamparadas. Eu lembro disso, que era um pedido do presidente para a gente encaminhar logo, né, presidente? Exatamente. Diante da urgência, né, Neuza? Das coisas que nos tocam. Por gentileza, complemente, Neuza. Depois eu faço os comentários. Depois o auxílio superação para os inscritos que comprovem dependência química ou alcoólica.
também é um caso muito delicado e que os colegas necessitam de ajuda nesse momento, porque acabam por essa dependência, deixando, né, de exercer a sua profissão e, consequentemente, a sua mantença também. E também um auxílio vale alimentação em situação de carência financeira extrema. Esse é um auxílio ainda a ser estudado, porque para aquela situação a gente pensa, não, mas as pessoas, os colegas não têm essa necessidade extrema. Tem sim, tem sim. Então, às vezes, Exatamente. o valor que para nós é insignificante, às vezes é fundamental para um colega numa situação de carência financeira extrema. Então, assim, presidente, a Caixa de Assistência, ela se preocupa com o bem-estar da advocacia. E por isso nós temos que estar lado a lado com a advocacia. E por isso que nós conclamamos que todos acessem e acompanhem os nossos serviços, porque nós estamos aí para amparar mesmo o advogado. Então, e a colega aqui, a Amanda Gonçalves, Neuza, faz um questionamento, né, focando justamente sobre os advogados que nesse período agora de recesso, desculpe, em meio à pandemia, alguns sem alimento em casa, numa situação já agudizada por uma crise anterior que vem vivendo a advocacia, né, Neuza? Eu acho que esse exemplo dela é um exemplo importante, né? Ela comenta que sem luz, sem direito a alguém, a Caixa de Assistência está olhando para a advocacia que está passando por essa problema extremo. Nós temos uma questão de regulamentação interna importante junto aos nossos órgãos internos para encaminhamento financeiro dos temas voltados à advocacia. Nós fizemos uma campanha gratuita de vacinação e agora nós estamos trabalhando nessa aprovação desses novos convênios que vão, né, Neuza, ampliar aí a gama de auxílios para os advogados, não somente na pandemia, mas também por tempo indeterminado, né? Quando o advogado precisar, então, um advogado que passa por um problema de drogadição, tem que fazer uma internação, o advogado que está com câncer não tem dinheiro para comprar um remédio, aquele advogado, aquela advogada que acaba sofrendo violência doméstica, se afasta do lar e às vezes não tem condições econômicas de arcar com as despesas básicas, também a Caixa de Assistência estará ali para auxiliá-las. E o advogado com deficiência física, uma deficiência auditiva, entre outros itens, que daqui a um pouco sequer consegue fazer uma sustentação oral, a Caixa de Assistência lhe estenderá a mão, uma cadeira de rodas. Então, são temas aí de inovação, né, Neuza, que tu estás trazendo, que tu fosse relatora dentro da diretoria da Caixa, trazendo para que a gente faça um trabalho aí com toda a advocacia gaúcha, ampliando aí os convênios, né, Neuza? Os auxílios. Né, Neuza? E é importante, por último, o doutor Gustavo vai falar um pouco mais disso, mas que a Caixa de Assistência investe por ano R$1.300.000, serão quase 4 milhões de reais nesse triênio, somente em auxílios para a advocacia, né? Sem contar os outros itens. Mas são valores substanciais que a gente devolve para aqueles advogados mais carentes. Importante esse relato, presidente, até porque para ressaltar que nós temos vários auxílios em andamento, assistindo essas pessoas que se encontram acamadas, sem condições, e a Caixa de Assistência está colaborando e auxiliando esses colegas. Eu acho que é bem importante ressaltar isso também, né? Nós estamos enfrentando essa pandemia, nós estamos, sim, debruçados e já analisando essa situação atual, mas temos esses auxílios já para oferecer, em especial a gente faz a menção do auxílio especial para esse momento. Então, Neuza, eu agradeço demais a tua participação, falando dos auxílios para os advogados. Essa live vai ficar disponível para que os advogados aí possam depois acessá-la e ter essas informações sobre os auxílios. Eu acho que a Neuza também está sempre disponível, a Caixa de Assistência também. Nós temos uma assistente social, né, Neuza, cuidando desses auxílios. A Simone cuida especialmente desses auxílios para levar a todos os advogados gaúchos de uma maneira bastante profissional
né, bastante profissional, como a gente tem levado esse nosso trabalho. O doutor Severo aqui também enfatiza que é triste a situação, pois quando nos identificamos como advogado e dissemos que a situação está crítica, muitos acreditam que não é verdade e que temos muitos advogados em situação constrangedora. É verdade, é verdade. E nós sabemos bem disso, pois são milhares de auxílios, colegas carentes auxiliados durante a nossa gestão. Bom, eu vou convidar aqui, a Neuza saiu, né? Eu acho que ela está entrando aqui, conectando, caiu a conexão. Neuza, caiu a conexão, né? Caiu, já voltei. Tá, então peço que tu te despeça aí para os colegas, para que a gente possa chamar também a nossa diretora Claridê Quitolina para falar sobre saúde mental na advocacia, dos nossos eventos e outros temas voltados ao trabalho que ela realiza na Caixa. Obrigado, viu, Neuza? Obrigado por tudo e obrigado pelo trabalho que tu realiza. A oportunidade de estar participando e agradeço muito aos colegas, porque essa participação de todos nessa live, ela vai repercutir muito também, porque nós sabemos que os colegas vão passando também para os outros e fiquem próximos de nós, da Caixa de Assistência, que a Caixa de Assistência é dos advogados e dos estagiários. Muito obrigada, presidente. Obrigado, Neuza. Obrigado. Eu vou chamar a Claridê aqui. Oi, Claridê. Olá, boa noite, presidente. Nossa secretária adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados, advogada renomada aí da região de Soledade, foi presidente da subseção, né, Claridê, de Soledade, depois conselheira seccional e agora com toda essa experiência institucional na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, né? Para nós é uma honra muito grande tê-la como diretora da Caixa de Assistência. Tens feito um trabalho belíssimo aí voltado tanto para a organização dos nossos eventos, e aí eu cito, por exemplo, o show que tu organizaste ano passado no Dia do Advogado, a temática voltada para a saúde mental, que tens coordenado de maneira brilhante, doutor Ricardo Breyer aqui também nos prestigiando, doutor Breyer, depois eu vou querer que dê uma palavra aqui na nossa live também, doutor Breyer. E tratando também das questões de esportes voltados para a nossa entidade, né, Claridê? Muito obrigado pelo trabalho que tem realizado. Presidente Pedro, é realmente uma honra, né, realizar um trabalho junto à Caixa de Assistência. E especialmente nesse time que temos formado junto com a diretoria da Caixa, né, que é tão bem conduzida pelo senhor doutor Pedro, com a nossa vice Mariana, a doutora Neuza, o doutor Gustavo, e em perfeita sintonia com a nossa seccional, que é também capitaneada de forma magistral pelo presidente Ricardo Breyer, e estendo a toda a sua diretoria, né, que tem feito um trabalho magnífico, especialmente nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos vivendo. Então, trabalhar e doar, né, um pouquinho da nossa dedicação, do nosso tempo à advocacia gaúcha, através da Caixa de Assistência, é realmente uma honra, porque a Caixa de Assistência presta um trabalho excepcional a toda a advocacia. E quando eu ouvi tão bem a Neuza e a Mariana falarem de toda a estrutura, né? Tudo isso que nós oferecemos, e na questão também de eventos, por exemplo, no verão nós tivemos o Verão OAB Cars, verão em diversas praias, nas quais nós tivemos uma grande interação da advocacia gaúcha. Nós temos os Jogos Estaduais da Advocacia, né, que toda essa parte de esportes é tão bem capitaneada pelo Dr. Rodrigo Carvalho. Vamos estender a ele também os nossos agradecimentos pelo seu trabalho. Enfim, nós temos feito um trabalho belíssimo aí com a Caixa. Belíssimo, belíssimo. E nós agora, no ano de 2020, todo esse trabalho direcionado a eventos, ele fica relativizado em razão da pandemia do coronavírus, né? Então, nós temos muito que aguardar,
nós já estávamos programando, né, a conferência estadual e o que poderíamos trabalhar junto com a seccional na conferência, mas, em razão da pandemia, então, presidente, ficamos aguardando, né, o que será liberado, o que será ainda possível se fazer no ano de 2020. É verdade. Nós temos toda essa expectativa. E nesse leque, né, de auxílios em que a doutora Neuza falou para a advocacia gaúcha, além do que nós já temos, todos os que estão sendo projetados, eu gostaria de fazer também um destaque especial ao nosso programa Previne Saúde Mental. Lembro muito bem, doutor Pedro, que também atendendo uma demanda, um pedido do doutor Ricardo Breyer, para que nós voltássemos um trabalho para a saúde mental da advocacia. É verdade. Porque nós, em que pese tenhamos inúmeros, né, auxílios, nós estamos fazendo tratamento. Nós precisávamos, né, iniciar com algumas ações preventivas. E num levantamento que foi feito ainda na gestão anterior, um dos pontos, né, que a advocacia gaúcha apontou para que a Caixa, né, fizesse um trabalho foi a temática relacionada à saúde mental. Então, no final do ano de 2019, houve um primeiro momento de formatação, né, desse programa de saúde mental, no qual nós tínhamos toda uma programação já para o ano de 2020, com o lançamento do programa, com ações no interior do estado, para que tivéssemos todo essa divulgação maior junto à advocacia gaúcha, mas que, de qualquer forma, nós estamos fazendo através dessas lives. Mas lembro também, presidente Pedro, que quando sentamos para pensar o Previne Saúde Mental, o pedido do presidente Pedro, olha, esse projeto tem que chegar a toda a advocacia gaúcha. Então, ele me dizia, não interessa, né, se o colega está na capital, se está no interior, se está na campanha, se está na serra, ele precisa ser atendido pelo programa. Então, através desta preocupação, desse olhar para o todo da advocacia, que a Caixa de Assistência firmou um convênio, acho que até inédito até então, né, presidente Pedro? Entre as projeto que foi nacionalizado, né, Claridê? Nacionalizado. Exatamente. Pela modernidade do projeto apresentado. Exatamente. Então, nós fizemos um convênio com o site de psicologia online, que é o site do Psicologia Viva, e que lá nós temos mais de 3.000 psicólogos em todas as áreas em que os colegas podem acessar 24 horas por dia, todos os dias da semana e em qualquer lugar que ele estiver. E nós já temos depoimentos de diversos colegas que estão fazendo uso, né, e estão muito satisfeitos com o retorno que esta plataforma digital dá, inclusive pela questão da segurança e confiabilidade, né, no momento de realizar as consultas. E nós tivemos agora também, presidente, há poucos dias, já alguns números de como, né, esse site aumentou substantivamente o acesso durante agora a quarentena, a essa pandemia, que com certeza está deixando todos nós ainda mais ansiosos. A doutora Paula, nossa presidente da subseção de Pelotas, também nos assistindo, diversos colegas e parceiros de toda hora, o doutor Rodrigo Carvalho também mandou uma mensagem. Mas, Claridê, eu acho importante assim, destacar como é que funciona hoje o Psicologia Viva, né, dentro dessa parceria que nós temos. Mas primeiro falar um pouco da saúde mental, como estava colocando. Então, a gente criou um portal específico, nós temos um consultor técnico, né, que trata das questões psicológicas, nós ampliamos nossa rede de convênios físicos, ou seja, no interior e na capital, nós captamos ainda mais psicólogos e psiquiatras, né, nós
firmamos uma parceria com o Instituto Mário Martins, aqui em Porto Alegre, que tem um número enorme de psiquiatras e psicólogos por consultas também subsidiadas, com preço excelente. E nós temos também o Psicologia Viva, que é um portal onde uma consulta, por exemplo, sai por R$120 e nós estamos ofertando essa consulta pelo subsídio pago para a Caixa de Assistência, essa parceria, por R$39 com profissionais, que vão desde um profissional especializado em depressão, propensão ao suicídio, psicologia positiva, são N profissionais, talvez 500 profissionais ali, que tenham essa estrutura, esse background técnico para atender os advogados na questão que ele quer e aonde ele quer. Então, às vezes, numa cidade do interior do estado, o colega tem 5, 6, 7 psicólogos, todo mundo se conhece, e ele prefere fazer a consulta online da sua casa do que procurar esse psicólogo, né? Então, nós estamos extremamente satisfeitos em poder ofertar isso para a advocacia e agora ofertar também em nível nacional. Nós vamos levar através do CONCAD para as 27 seccionais, para as 27 caixas de assistência, esse trabalho que vai ser agora, a partir do mês de maio, inaugurado nacionalmente, Claride. Parabéns aí pelo trabalho que tem realizado frente a essa temática da saúde mental. Todo o trabalho, presidente, é feito a muitas mãos, né? Então, todos nós, né, nesta corrente, conseguimos transpor estas dificuldades com relação ao alcance. Então, como tu bem falaste, nós estamos ampliando, né, os convênios com psicólogos e psiquiatras em todo o Rio Grande do Sul para atendimento presencial para aqueles advogados que preferem fazer o atendimento presencial. E outra opção, então, é o atendimento online através do site Psicologia Viva. O que é importante também ressaltar é que no site da Caixa, lá, né, nós temos uma aba específica para o Previne Saúde Mental, aonde são postados textos, indicações. Nós temos um psicólogo que é responsável técnico, né, que faz todo o direcionamento do programa, porque afinal somos advogados, não podemos falar, né, de psicologia. Então, é ele que é o responsável, o Dr. Felipe Ornel, que faz todo o trabalho, né, técnico de direcionamento deste portal. E com diversos textos. A par disso tudo também, porque todo esse processo, né, da saúde mental, que se refere ao bem-estar, ela tem inúmeras outras situações. Então, nesta época aí de pandemia, toda a nossa equipe de saúde, a imprensa, né, da Caixa de Assistência, está fazendo inserções nas redes sociais, né, com informações que vão desde informações relativas à fisioterapia, a atividades físicas, enfim, diversas ações para que se faça todo esse contexto, né, para o bem-estar da advocacia em épocas de pandemia. Claride, a Daniela nos lembra aqui que a live é somente 1 hora, que eu vou precisar chamar o doutor Gustavo para acabar. Não sabia que era 1 hora só. Eu queria ficar falando aqui umas 2 horas contigo, só contigo. Vamos lá. Tá, obrigado por tudo que tem feito. E vou fazer uma estruturação chamando o doutor Gustavo aqui, só um instante. Beijão. Tchau, tchau, Claride. Obrigado a todos, obrigado à Advocacia Gaúcha. Obrigado, presidente Pedro. Valeu. Gustavo Urren, acho que deu certo. Conectando. Doutor Gustavo, tudo bom? Boa noite, presidente. Tudo certo tudo agora? Bem? Agora deu certo. 2 colorados de azul, né, aqui para falar sobre a caixa de assistência, né, que azul é uma cor neutra, né, já dizia o Sem dúvida, ainda mais esse tom que é um tom profissional, né? Não é o... Enfim. Muito bem. Mas, doutor Gustavo, assim, ó, a gente falou aqui com a Mariana, com a doutora Neuza tratando da questão dos auxílios, a Claride tratando da saúde mental
e de outros temas. E agora eu queria tratar contigo da temática da gente trazer esse trabalho estrutural que a Caixa de Assistência tem aqui em Porto Alegre, no interior, ou seja, o trend, a nossa estrutura da Andradas, também esse investimento que a gente faz aqui, o investimento que a gente faz dentro dos auxílios, né? Como que se estrutura financeiramente uma Caixa de Assistência dos Advogados. E é importante aí que tu traga essas informações para os advogados gaúchos aí, por gentileza, Gustavo. Muito bem. Bom, primeiro, queria saudar o restante da nossa diretoria, né, as colegas que me antecederam, as doutoras Mariana, Neuza e Claridê. Saudar também o presidente Breyer e a diretoria da Ordem, e aos demais colegas que nos assistem, não só os conselheiros, presidentes de subseção, dirigentes subseccionais, mas também os demais colegas que não integram, né, a estrutura do sistema OAB e aqueles justamente aos quais se destina essa live, né, a prestar esclarecimentos a eles. É uma satisfação rever a todos, eu acredito que estejamos todos saudosos, né, do convívio nos foros e tribunais, na nossa sede, enfim, nos eventos institucionais. Bom, presidente, eu iniciarei fazendo alguns esclarecimentos sobre o papel, né, a função da tesouraria, que é essa expressão que o nosso estatuto usa, que é uma expressão até antiga, né, daquele que cuida do tesouro, né, enfim, mas que é a usual nesses casos, né? Então, o papel do tesoureiro, em primeiro lugar, é guardar o tesouro, né, os recursos da instituição, realizar os pagamentos e registrar todas as entradas e saídas, né, cuidar dos registros das operações, fiscalizar a arrecadação e a despesa, prestar contas, né, e esse é um ponto importante, né, porque nós prestamos contas mensalmente através de balancetes mensais que são conferidos pela Controladoria da OAB, né, uma estrutura permanente que se dedica a isso. Trimestralmente, não só através da Controladoria, da Ordem, mas também através de uma auditoria externa e através da Comissão de Orçamento e Contas do Conselho Seccional e também da terceira Câmara Julgadora do Conselho Seccional. E anualmente prestamos contas, além desses órgãos já referidos, também ao Conselho Seccional e, por fim, depois ao Conselho Federal da OAB. Então, esse é um item bastante importante da nossa responsabilidade. Também somos responsáveis por preparar o orçamento anual da Caixa de Assistência, por inventariar todos os seus bens móveis e imóveis, né, e por administrar o patrimônio da Caixa, que é, felizmente, bastante significativo. A nossa receita, né, que nos permite, enfim, realizar tantas atividades, né, ela é composta principalmente por uma parte das anuidades que são pagas pelos colegas, então 20% das anuidades pagas, né, para a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul são destinadas por esta Caixa de Assistência, por uma disposição legal e estatutária. Além disso, nós procuramos angariar outras receitas através da prestação de serviços, né, como as consultas médicas e odontológicas que nós oferecemos à classe, ou outros serviços nessa área de saúde e bem-estar, através da venda de produtos pela nossa loja exclusiva para os advogados, através das inscrições para alguns dos eventos que nós fazemos, né, e, por fim, através de patrocínios. Então, dessas fontes vêm os recursos que nós utilizamos para trabalhar em prol da advocacia. E esses recursos, para que os colegas tenham uma ideia, né, tomando como base o ano que passou, o ano de 2019, nós investimos, considerando, digamos, pela ordem das nossas atividades, né, a atividade principal da Caixa para a qual ela foi criada, em primeiro lugar, é a prestação de benefícios pecuniários aos colegas que se encontram em situação difícil de saúde e também de carência socioeconômica, né? Então, nos nossos quatro benefícios, nós investimos ano passado mais de R$1.600.000, né? No auxílio natalidade, principalmente, no auxílio especial para os colegas enfermos que não conseguem trabalhar, no auxílio cirúrgico hospitalar e no auxílio funeral. Em segundo lugar, nos serviços de odontologia, saúde, bem-estar, incluindo fisioterapia, massoterapia, psicologia, enfim, psiquiatria, que nós ofertamos na capital e também
no interior do estado. Para manter essa estrutura e prestar esse serviço, nós investimos mais de 5 milhões de reais. É uma estrutura bem significativa. Em Porto Alegre, para que os colegas tenham uma ideia, aliás, melhor dar os números do estado, né? No ano passado, prestamos mais de 40 mil atendimentos nessa área, né? Como nós temos cerca de, não chega a 90 mil advogados ativos, pouco mais de 80 mil advogados ativos, quer dizer que praticamente metade das famílias dos colegas, né, usufruíram desses serviços da Caixa, o que é bastante significativo e nos alegra bastante. Em terceiro lugar, também destinamos pouco mais de 1 milhão de reais ao que eu chamo de descentralização desse investimento em saúde e bem-estar, ou seja, são recursos que foram repassados às subseções a pedido para que as próprias subseções realizem diretamente atividades de lazer, de saúde, sociais, esportivas e também na infraestrutura que fica à disposição dos colegas, seja salas, computadores, mesas, enfim, de atendimento nas próprias subseções ou nas salas disponíveis nos foros ou em estruturas que os colegas podem utilizar para seu lazer ou para eventos, enfim, como salões de festas, por exemplo. E por fim, investimos no ano passado pouco mais de 1 milhão e 400 mil reais em atividades diversas. Atividades que são realizadas anualmente, a maioria delas, e algumas a cada 3 anos, né? Como, por exemplo, a Conferência Estadual da Advocacia, a Conferência Anual da Advocacia, que deveriam ser realizadas neste ano, né? E, em princípio, talvez isso não ocorra em função dessa situação que vivenciamos, né? Mas essas atividades a que eu me refiro são atividades de variados conteúdos, esportivas, como os Jogos Estaduais dos Advogados, os Jogos de Verão Nacionais, né, a Corrida da Advocacia, atividades sociais, né, como a Festa Junina, a Feijoada do Mês do Advogado, atividades episódicas como uma programação especial que temos no Mês da Mulher, o auge, que é o mês do advogado, né? No mês de agosto nós temos uma vasta programação, sim, culminando com o show da advocacia, né? Com uma atividade cultural, sim, que é um show, uma festa da advocacia com um show exclusivo. Nós temos atividades de saúde quase todo mês, através de programas do Previne, né? Então temos, por exemplo, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, apenas para citar alguns exemplos. Temos o projeto Cars Kids, né? Que oferece diversão, ensinamentos, né, de atividades esportivas aos filhos dos colegas, enfim, né, são uma série de atividades nas quais nós também investimos energia e recursos, e eu não poderia me esquecer de mencionar o programa de leitura gratuita para os colegas de notas de expediente, né, que é gerido pela Ordem dos Advogados, né, mas que conta com recursos da Caixa, não só no software que foi desenvolvido para permitir a leitura das notas, mas também em equipamentos, né? Recentemente nós investimos bastante na renovação dos servidores, né, que hospedam esse serviço e que permitem a sua realização. Então, presidente, no ano que passou nós investimos em todas essas rubricas mais de 9 milhões de reais. São valores bastante significativos, no meu modo de ver. Não, Gustavo, é excelente fazer esses esclarecimentos, porque os colegas perguntam onde vai a anuidade, né? E é importante ver que, na minha visão, ao menos, ela é retribuída e muito aí para os advogados, quando a gente fala, às vezes, em projeto anuidade zero. Na realidade, os colegas já têm esse benefício da anuidade zero através desses diversos convênios e atos que a gente comete, serviços, etc., de estrutura que a gente fornece. A minha filha Ruth está aqui para aí que nos leva a crer que para o futuro, né, Gustavo, a gente quer ainda ampliar tudo isso que a gente fornece. A nossa intenção é sempre ir aumentando, até porque o número de advogados aumentam e as exigências são outras. Se nós olharmos a Caixa de Assistência para 2030, 2040, por exemplo, com a atual estrutura, nós teríamos talvez 220 mil inscritos, né? Se o número for proporcional, que tem aumentado já daqui em diante, nos próximos 10 anos, a advocacia vai necessitar ainda mais estrutura, né, do que já tem hoje, né? É bom, Gustavo, que a gente acrescente também que a gente tem toda a estrutura da Escola Superior de Advocacia com o Cubo, né, em frente ao foro, que permite hoje dar cursos para todo o estado do Rio Grande do Sul, que é uma estrutura dentro do sistema OAB,
que é um retorno dado através da anuidade do advogado. Toda a estrutura de prerrogativas, toda a estrutura de tribunal de ética é sustentada somente com essa anuidade que o advogado paga. Mas, Gustavo, além disso, é importante também salientar que tu auxilia muito a Caixa de Assistência na nossa estruturação dos planos de saúde e outros temas voltados também aí que a gente tem um trabalho grande aí feito dentro dessa nossa estruturação, junto com toda a diretoria, junto com a diretoria da Ordem, como citasse bem, os nossos conselheiros federais labutam muito junto conosco, nosso conselho seccional nos ajuda muito a construir essa Caixa de Assistência, e os antigos presidentes, as antigas diretorias, que fez a Caixa de Assistência ter essa estrutura que oferece hoje, né, Gustavo? Sem dúvida, presidente. É importante referir também que nós temos uma estrutura que inclui um andar, o 8º andar, né, no Trend, junto ao Foro Civil da capital e junto à nova sede da ESA, né, ao Cubo, que está à disposição dos colegas, com vários serviços lá disponíveis, né. Nós procuramos cuidar sempre também do patrimônio imobiliário, né, de imóveis que nós temos que destinar da melhor forma em benefício da classe, né. Isso inclui a nossa sede, conhecida como sede campestre, né, que é mais uma sede social e recreativa, né? E estamos preocupados, né, falasse nos planos de saúde, mas enfim, em todas as nossas atividades, em nos modernizarmos para estarmos preparados para esses desafios dos próximos anos. O crescimento da classe, embora ele implique certamente um aumento proporcional da receita, embora os novos paguem menos, né, por uma disposição regimental, paguem menos anuidades, mas nós estamos, por exemplo, tratando de digitalizar, né, nosso arquivo e também virtualizar ou transformar em eletrônicas várias das nossas atividades, né, para que os processos tramitem inteiramente de modo eletrônico, para que os colegas possam fazer os seus requerimentos e juntar os comprovantes necessários de modo eletrônico, né. Nós teremos em breve uma loja virtual à disposição dos colegas, né? Também na questão dos planos de saúde odontológicos. Está me ouvindo bem, presidente? Estou ouvindo, eu tô só olhando os comentários aqui já para depois... De que os nossos planos possam também, né, ainda mais em momentos como agora, por exemplo, ser contratados à distância, né? Sim. Tudo isso nós estamos trabalhando para melhorar a prestação de serviços. E, claro, também estamos sofrendo os efeitos dessa pandemia, né? Infelizmente tivemos que interromper temporariamente boa parte das nossas atividades, né, especialmente os centros de saúde, né. Claro que estamos mantendo a mesma estrutura, inclusive de pessoal, então estamos mantendo essa despesa, né, sem a contrapartida, né, dos pagamentos de consultas, etc. Então estamos trabalhando hoje à tarde, tivemos uma reunião muito produtiva com a equipe do setor financeiro, né, tratando de algumas medidas que vamos tomar, né, para enxugar gastos, enfim. Temos uma meta aí de redução para não prejudicar os nossos investimentos no período que está por vir aí deste ano e no restante da gestão. Bom, doutor Gustavo, assim, está presente aqui nos assistindo diversos presidentes de subseções, delegados da Caixa de Assistência, doutor Gustavo Amoretti, da OAB Taquara, doutor Petri, diretor da Escola Superior de Advocacia, também nos assistindo, doutora Karine Martini, e eu separo a questão do colega quanto à volta das atividades no Trend, né? Assim, e aí me permita também responder, nós estamos acompanhando a Prefeitura, e assim que houver liberação de serviços na capital para terceiros, nós pretendemos criar uma estrutura que seja, digamos assim, de para os colegas revisem na utilização, né, do Trend, dos espaços da Caixa de Assistência. Nós queremos voltar o quanto antes, mas nós temos que ter a responsabilidade aí de ter nos precaver e ter muita cautela para não expor aos colegas e também os nossos colaboradores ao Covid-19, que é essa pandemia mundial. Bom, Gustavo, eu te agradeço enormemente a nossa participação, nossa live. Quero te parabenizar. Tu é um parceiro de toda hora, de toda a diretoria da Caixa de Assistência. Tu é um porto seguro nosso aí, sempre de olho nas nossas finanças, na nossa estruturação. Não é aquele tesoureiro que diz não para tudo, pelo contrário, é sempre alguém querendo
ver uma forma de conseguir fazer de maneira mais austera, né, com a chave do cofre, mas tratando bem o dinheiro da Advocacia Gaúcha. Parabéns, viu, Gustavo, pelo trabalho que está realizando. Obrigado, presidente. Obrigado pelo apoio, pela confiança. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com todos, ainda que brevemente nessa noite. Muito obrigado. Até logo. Obrigado a todos os colegas. Obrigado. Até mais.